Volta a conversar sobre saúde, sobre as doenças que atingem a tireoide, que a gente sabe é uma glândula que existe para harmonizar o funcionamento do organismo. Ela é responsável pela produção de hormônios que estimulam o nosso metabolismo. E quando ela não funciona bem, interfere e muito na nossa saúde. Por isso que eu vou conversar de novo com a doutora Camila. Tudo bem, Camila Nogara? Seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez ao programa Ver Mais. Obrigada. A gente fala da tireoide, mas as pessoas continuam com dúvidas, né? Vamos relembrar um pouquinho, explicar para o pessoal de casa onde que ela fica e como que ela funciona no nosso corpo. Tá, vamos lá, Flávia. Então, assim, a tireoide ela é uma glândula, né, que ela se posiciona exatamente nessa região inferior do pescoço. Eu sempre falo que o ponto de referência é esse osso que a gente chama osso hioide, mas popularmente o pessoal chama de pomo de Adão ou gogó. E ela é muito importante para o nosso corpo porque ela produz dois hormônios, o T4 e o T3, que são hormônios que ditam o metabolismo da gente, como o nosso corpo vai funcionar, com que velocidade que ele vai funcionar, né? A gente tem, que a gente fala receptores, né, de hormônio da tireoide em todos os tecidos do nosso corpo. E no caso, o metabolismo, ele pode ser mocinho ou vilão, né? Porque quando ele está devagar, as coisas não andam no nosso corpo, né? É, bem isso. Quando a gente tem uma deficiência, por exemplo, do hormônio tireoidiano, os níveis de T4 e de T3 no nosso sangue caem. E aí a gente tem uma lentificação das nossas ações metabólicas. E aí é onde o pessoal popularmente fala que a gente ganha peso. Então a gente retém líquido, a gente começa a ter déficit de memória, cansaço, uma sonolência sem explicação, queda de cabelo. Eu fiquei hoje, assim, surpreendida com a quantidade de fatores que essa glândula interfere. Ciclo menstrual, fertilidade, na concentração. Na concentração. Eu não tinha ouvido falar ainda que a tireoide interfere na concentração. Sim, a gente tem muitos receptores para o hormônio tireoidiano no cérebro. Então, quando a tireoide não está funcionando adequadamente, a gente pode ter, um dos principais sintomas é déficit de memória, esquecimento, dificuldade de concentração. Cansaço, né? Cansaço, mas a gente pode também ter alterações psíquicas, o paciente se sentir mais irritado, se sentir mais deprimido. Às vezes a pessoa vem achando que está com depressão, e, na verdade, é só uma disfunção na tireoide. Eu vi que ela, quando está desregulada, ela também pode interferir no crescimento. Então, é algo que você não deve prestar atenção só na vida adulta. Não. E nas crianças é mais difícil a gente perceber os sintomas? Que sintomas podem aparecer? Então, na criança, um dos principais sintomas é a parada do crescimento. Então, é aquela criança, assim, que não muda de número de sapato há mais de um ano, que não muda de roupa há mais de um ano, que começa a apresentar muito sonolento, com baixo rendimento escolar. Essas crianças têm que ser investigadas. E o exame, como que a gente identifica? Como que é o diagnóstico? Então, o diagnóstico é feito com o exame de sangue, tá? Então, assim, o médico, que seja endocrinologista, ou pediatra, ou clínico geral, ele está habilitado a pedir esses exames, tá? Que é a dosagem do TSH, que é o hormônio hipofisário que controla o funcionamento da tireoide, e o T4 e, eventualmente, se necessário, o T3. Tem participação do público? Pode colocar na tela para a gente. Gostaria de saber se quando é feito a retirada das glândulas da tireoide e tomando o medicamento certinho, a pessoa pode engordar. É a pergunta da Janaína. Então, Janaína, olha, pode engordar, na verdade não é um ganho de tecido adiposo, muitas vezes é só retenção de líquido, mas pode engordar se o paciente não estiver tomando a dose adequada de hormônio. Cada pessoa precisa de uma dose diferente. Eu produzo uma dose de hormônio, você outra, então isso é individualizado. Por isso que é tão importante o acompanhamento com o médico, principalmente quando se tira a tireoide, onde não há outra fonte de produção de hormônio tireoidiano no corpo. Tem mais participação. Meu filho tem 6 anos e está com tireoide, deve estar com alguma alteração. Tem que tomar remédio ou operar? É a pergunta da Claudete.
Então, Claudete, na verdade, provavelmente, como ele tem 6 anos, ele deve ter uma disfunção no funcionamento da tireoide. Se ele tem uma disfunção no funcionamento, ele deve tomar medicamentos. A cirurgia, ela só é indicada quando o paciente tem nódulos e nódulos suspeitos, ou seja, nódulos que possam ser câncer ou que já tenham o diagnóstico de câncer. Se não for a cirurgia, qual que é o tratamento, doutora? Para nódulos... para essa questão que ela perguntou. Então, o hipotireoidismo, se for o hipotireoidismo, que eu acredito que seja, o tratamento é feito com a reposição do hormônio tireoidiano. Se a gente está falando hipoteticamente, né? Porque a gente não sabe exatamente. Exatamente. Então, se for hipertireoidismo, que é quando a tireoide produz hormônio demais, a gente usa medicações que bloqueiam o funcionamento da tireoide. E para a cirurgia, ele teria que ter realmente um nódulo. Tem mais participação do público, vamos dar uma olhada. A tireoide, no caso hipo, pode fazer com que dê muita tosse, que a pessoa chegue a se engasgar. É como se na saliva tivesse areia. A pergunta da Carla Rosa. Carla, pelo hipotireoidismo, esses sintomas não são comuns, mas às vezes, junto com o hipotireoidismo, acompanha o bócio. O bócio é o aumento do volume total da tireoide. Antigamente, via-se com mais frequência as pessoas com bócios, que era chamado de papo, né? As pessoas que tinham aquele papo para fora. Então, dependendo do tamanho, do volume tireoidiano, isso pode sim trazer uma constricção para a região da traqueia e daí da dificuldade de engolir, dificuldade de, às vezes, quando fica deitado, da sensação de sufocamento, engasgo. Isso pode acontecer. Doutora Camila, a gente já volta a conversar sobre esse assunto. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Estamos de volta com Ver Mais e a gente continua com um bate-papo aqui com a endócrino Camila Nogara, falando sobre a tireoide e de quando ela está desregulada, o que ela provoca no nosso organismo. E não são poucos sintomas, não. A gente estava conversando no intervalo sobre a questão da alimentação, se pode ajudar ou piorar. Então, doutora... Então, Flávia, foi aquilo que eu te disse. Na verdade, assim, não existe nenhum estudo científico que relacione algum tipo de alimento com as doenças de tireoide, exceto o excesso de consumo de soja, tá? Que é tem sim uma comprovação científica de que o excesso, né? Tem que ser excesso, não quer dizer que não possa comer nunca, tá? Pode prejudicar sim o funcionamento da tireoide. Tem participação do público? Daqui a pouquinho a gente tem a participação do nosso público, tem muitas dúvidas, né, em torno desse assunto. O que você acredita que falta? Falta informação? Olha, eu acho que já faltou mais, sabe? Hoje em dia, as pessoas falam mais de doenças de tireoide, o diagnóstico é muito mais fácil de se realizar pela praticidade, pela facilidade dos exames que são realizados, né? Um exame de sangue e um simples ultrassom de tireoide, a gente já consegue ter um diagnóstico, tá? E antigamente isso tudo era muito mais difícil, né? Agora sim, a gente tem a participação do público. Descobri que tenho tireoide faz 3 meses e eu não estou tomando nenhum medicamento. O meu cabelo está caindo demais. Isso é normal? A pergunta da Rosemary. Rosemary, tem que ver qual é a alteração que você tem na tireoide. Como eu estava falando antes, assim, a gente tem o hipotireoidismo, né, que é quando a tireoide produz menos hormônio do que deveria. A gente tem o hipertireoidismo, que é quando a tireoide produz mais hormônio do que deveria. E nessas duas patologias, nessas duas doenças, o paciente deve sim tomar medicamentos. Medicamentos diferentes para cada uma, especificamente, mas deve tomar medicamentos. Exceto os nódulos de tireoide. Nem sempre os pacientes com nódulos ou cistos de tireoide precisam de medicamentos. A gente só entra com medicamento quando a tireoide apresenta alguma alteração no seu funcionamento. Tem mais participação. A Carla, estou com problemas na tireoide que se desenvolveu após o tratamento da radioterapia. Estou usando medicação e me sinto muito cansada, estressada, pele seca, cabelo ressecado. Esses sintomas são consequências só da tireoide ou o remédio também pode gerar esses sintomas?
Provavelmente, Carla, a sua dose não deve estar bem ajustada. Eu acho que valeria, esses sintomas todos podem ser, tá, de uma desorganização nos hormônios da tireoide, e eu acho que vale a pena você ir no seu médico de novo, repetir os seus exames para ver se a dose está adequada. Doutora, como que acontece? Eu identifiquei que estou com um problema, a glândula está desregulada. Certo. Você começa o tratamento. Esse tratamento dura quanto tempo até você poder repetir esse exame? Vamos dizer assim, no hipotireoidismo, né, o paciente tem que usar a medicação por no mínimo 30 dias para que a gente possa repetir os hormônios e ver se a dose está adequada ou não. No caso do hipertireoidismo, o paciente deve repetir os exames em torno de 60 a 90 dias depois, para que a gente possa verificar se a dose da medicação também está adequada. Mas uma vez que ele teve essa anomalia, ele vai ter que tomar esse medicamento para sempre ou não? Depende. Cada caso é um caso. No hipotireoidismo, por exemplo, no caso da paciente que falou ali, que ela fez radioterapia, provavelmente ela teve uma lesão, uma sequela da radioterapia, uma lesão na tireoide. E aí ela vai ter que tomar provavelmente a medicação para o resto da vida, assim como os pacientes com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, que a gente tinha conversado no outro programa. Então, essas doenças, esses tipo de patologias, elas são doenças crônicas, elas não têm cura, por serem doenças autoimunes, né? A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Então, não tem cura, o paciente vai ter que seguir o tratamento para o resto da vida. O hipertireoidismo, algumas vezes a gente consegue obter a cura do paciente com o tratamento de 1 ano, 6 meses, dependendo do caso. E tirar esses nódulos, né? Uma região da garganta, isso interfere na voz? Pode interferir? Pode, tá? A cirurgia da tireoide, ela é uma cirurgia delicada, tá? Mas que com um bom profissional, um bom cirurgião de cabeça e pescoço, se torna uma cirurgia simples, tá? É feito um corte de aproximadamente 5 centímetros na região aqui do pescoço, onde é retirado toda a glândula, ou às vezes só o nódulo, tudo depende de cada caso, né? E assim, se não tiver dentro da mão de um cirurgião experiente, pode sim ocorrer a lesão no nervo laríngo recorrente, que é o nervo que inerva as cordas vocais. E aí o paciente pode ter paralisia de corda vocal, perda da voz, afonia e assim por diante. Agora eu fiz essa pergunta para você e acabei lembrando de um caso que eu conheço. Ele fez a cirurgia porque tem histórico familiar, né? Ele aparentou um nódulo e ele retirou. Ele perdeu, mas foi momentâneo. Ele está fazendo o afono e foi voltando. Não está assim exatamente igual era antes, mas ele consegue se comunicar, o tom da voz já está mais alto, porque no começo estava bem baixinho mesmo. Dependendo da extensão da cirurgia que é feita, né? Às vezes não tem como fazer algum edema nesse nervo. Foi o que o médico explicou. Exatamente. E aí, se for só um edema, um inchaço, né? Isso volta com o tempo, com o trabalho da fono, isso volta, talvez não volte 100%, mas volta quase 100%. Tem mais participação do nosso público. Beatriz, a pessoa que operou a tireoide pode ter coceira na garganta? O que pode ser? Então, Beatriz, poder ter coceira na garganta pode, mas não é da tireoide, tá? Provavelmente ela tem essa coceira, talvez de alguma causa alérgica, às vezes um refluxo. Então, seria bom procurar o otorrino, tá? Mas não é da tireoide, não. Não é pela retirada da tireoide que ela tem essa coceira. Nossa, ele falou coceira na garganta, chegou a dar uma agonia, né? Porque coceira na garganta é algo que incomoda e muito. Obrigada pela sua participação.